Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, pensa num cidadão que está encrencado, é o Braga Neto. Não só com a justiça, o Braga Neto que já está inelegível, agora internamente entre os militares. A saída para ele pode ser o que muitos consideram como uma morte, não literalmente falando, mas internamente tem lá um nome, né, nesse sentido aqui, como vai dizer aqui uma matéria que eu vou trazer detalhes para vocês. E eu tenho uma fonte dentro das Forças Armadas, eu estou num grupo aqui, e ela comentou sobre essa matéria que eu vou divulgar para vocês, e o comentário dela é também pesado. E assim, deve ser o caminho do Braga Neto. Em breve trarei aqui detalhes. E vou trazer também aqui uma notícia boa que deve ser comemorada. E assim, notícia ruim a gente critica, notícia boa a gente elogia. Vou trazer aqui um elogio. Fiquem até o final, mas antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Isso é muito importante, pessoal, porque o sininho vai te informar quando um vídeo novo sair aqui. A gente solta todos os dias 2 vídeos, exceto tô de férias. Aí cai para um vídeo só, mas também é de vez em quando que eu tiro uns dias aí e a produção cai aqui no canal. Gostou do vídeo? Joinha para cima. Não gostou? Faz parte. Joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos começar aqui com uma matéria da CNN que diz que fontes militares relataram então, né, à CNN já estar em curso dentro do Exército Brasileiro um debate para que Braga Neto perca o posto de general e que os vencimentos que ele recebe como aposentado sejam transferidos para sua mulher. O assunto já foi tratado internamente. Essas seriam as punições advindas de uma condenação dada no Exército como certa, que é uma questão, vamos separar aquilo que o Exército pode fazer com o Braga Neto e aquilo que a nossa justiça eleitoral, por exemplo, já o tornou inelegível. O STF também está na cola do Braga Neto. Aqui diz que a avaliação é que Braga Neto deve ser considerado como indigno para o oficialato, pois se compreende que ele cometeu uma grave transgressão militar por ter chamado em mensagens privadas obtidas pela Polícia Federal de cagão o então comandante do Exército, Freire Gomes, por ele não aderir à trama golpista após as eleições. Detalhe, isso aqui foi revelado na conversa. Então não é o Braga Neto negar, dizer que a Globo é lixo, que é o comunismo, que... Não, isso aqui foi revelado, tá na conversa dele com o assessor de Bolsonaro, né? E tem mais, não é depois que o Bolsonaro deixou o poder que mudou ali o comando do Exército. Era durante o governo Bolsonaro, enquanto o Freire Gomes era comandante do Exército. Diz aqui mais a matéria que, além disso, as mensagens mostraram que ele incitou oficiais a promoverem uma campanha contra generais que defendiam o cumprimento da Constituição e aposta o presidente eleito Lula. O atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi um dos alvos da campanha. Os efeitos práticos da punição, vejam só, são semelhantes a um processo de expulsão ou de morte, tanto que se chama de morte ficta ou presumida quando o militar é considerado falecido, o que faz com que sua aposentadoria passe a ser recebida por sua esposa. Ele seria julgado por um tribunal de honra, entre aspas aqui, né, que é a forma interna lá, que avalia se sua conduta feriu ou não os valores militares. O Exército informou à CNN que aguardaria o fim das investigações para se pronunciar oficialmente sobre este caso. Aqui o Exército está certo. Não cabe ao Exército antecipadamente, enfim, fazer algum tipo de julgamento, já que essa investigação está avançando. Então, muita calma nessa hora. Eu sei que a pressa para que muitos sejam condenados existe, mas, né, tenhamos paciência porque as investigações avançam e se o Braga Neto, de fato, as coisas mostrarem ele, como já mostraram, que ele tem culpa no cartório e ele for condenado, certamente o Exército vai fazer alguma coisa, porque se não fizer, é a imagem da instituição que fica manchada. Esse tipo de punição, vai dizer que a matéria, ocorre somente se o réu for condenado por crime superior a 2 anos pelo Superior Tribunal Militar, que é o caso pelo qual Braga Neto é acusado. O crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito tem pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos. Agora, a situação de outros generais é diferente. A matéria vai dizer que a do Braga Neto é considerada internamente a mais grave dentre os generais envolvidos na chamada trama golpista. A situação do ex-comandante, na verdade aqui fala, né, do comandante, é do ministro
da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo, é considerada distinta, principalmente porque no período investigado pela Polícia Federal, ele era ministro, aqui fala da Casa Civil, na verdade da Defesa, e se considera que ele atendia a ordens diretamente do Palácio do Planalto. Então, o Ministério da Defesa, ele é, digamos assim, um cargo político, ocupado muitas vezes por generais, por militares, nem sempre. Por exemplo, o Aldo Rebelo já foi ministro da Defesa no governo Dilma e ele não é militar. Mas quando você tem um militar ocupando esse cargo, é um cargo, digamos, político, né? Além disso, vai dizer que as mensagens reveladas na investigação não mostram que ele, tal qual Braga Neto, tenha atacado ou incentivado uma campanha contra generais. O Exército também entende que até agora o general Estevão Teófilo não deve passar por punição interna, embora seja considerado o mais antipetista dentre os generais que integravam o alto comando na época das eleições. A leitura é de que ele não cometeu crimes militares. Então vamos separar bem, vou falar de novo. Aqui é uma questão como que os militares enxergam, né, e punições militares lá dentro. Nesse caso aqui, o Estevão Teófilo pode ser condenado aí pelo STF. E aí, se for condenado pelo STF, pode ser que seja também, de alguma forma, ali entre os militares. Mas o Braga Neto pode acontecer o inverso, já que é público e está provada aqui a atuação dele contra não só o comandante do Exército, o general Freire Gomes, como também outros generais. E aí, eu tenho uma fonte dentro das Forças Armadas que disse o seguinte, num grupo em que eu e várias outras pessoas, né, estamos, é um grupo bem seleto, e essa pessoa aqui, ela faz parte ali, né, das Forças Armadas, muito bem, digamos assim, relacionada. Já disse algumas coisas ali que acabaram se confirmando depois. E, obviamente, não vou citar o nome aqui para protegê-la, mas essa fonte disse o seguinte, sobre o Braga Neto perder ali o posto general e também a aposentadoria, que seria passada, no caso, para sua esposa, como acontece em caso de morte. Vai ter que ser feito. Ele surtou. Vai ter que passar por um conselho de justificação, mas mandar fritar o comandante do Exército como ele fez não rola. Tem que ter consequências. Outra opção será o Tomás, que é o atual comandante do Exército, dar 30 dias de cadeia nele. Seria mais rápida e mais simples. Então, meus amigos, o que acontece é que tudo isso envolvendo esses generais, o Braga Neto, o Augusto Heleno, enfim, e muitos, o Pazuello, né, que foi divulgado aqui, que chegou a propor ou pedir para o Freire Gomes uma ruptura institucional, isso acaba manchando a imagem da instituição, do Exército. A instituição, né, de alguma forma, se preocupa com isso. A gente não pode, já insisto aqui sempre, generalizar. Tem gente que tem horror aos generais, ao Exército, Forças Armadas, não, a gente tem que separar. É uma instituição importante para o país, para a defesa, para várias questões aí, e a instituição deve ser preservada. E aqueles que dentro da instituição atuam fora da lei têm que ter punição. E aí, né, o Braga Neto, por ter falado o que falou sobre o comandante do Exército, que é um desrespeito, né, é uma falta enfim, é uma descompostura total e não vão deixar barato. Eles vão certamente punir o Braga Neto, tanto por essa questão de como que a sociedade enxerga a instituição, assim como internamente, porque se passa batido e fica por isso mesmo, isso passa um sinal muito ruim, e aí perde-se ali então questão de hierarquia, não pode, né, o Braga Neto falar o que falou e ficar por isso mesmo, inclusive, né, lá no Exército, e aí certamente ele vai ser punido mesmo. Bom, pessoal, e para fechar aqui, uma boa notícia, foi divulgado aí que na última terça o governo federal anunciou que vai construir, por meio do Ministério da Educação, 100 novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, os chamados Institutos Federais, IEFs, como são conhecidos. Quando os 100 novos IEFs estiverem concluídos, o Brasil terá um total de 702 campos da instituição. E uma boa notícia, eu espero que sim, fiquem prontos o quanto antes, né? O Brasil precisa investir em educação, em todos os níveis. E aqui não vou nem ficar, mas tinha que pegar esse dinheiro e gastar na básica. Não, eu vou comemorar. Todo investimento que o Estado faz em educação deve ser comemorado, né? Iniciativas como essa que eu espero, né, que continuem, que prossigam e que em breve novos IFs sejam divulgados, porque é mais uma iniciativa que, insisto, fortalece, né, acredito, o nosso país. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, que a opinião de vocês ela é sempre muito importante. Quem puder, espalhe, compartilhe o vídeo.
Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.